Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui hoje para compartilhar com cada um de vocês a lição 270 do livro Um Curso em Milagres. Espero que você esteja muito bem. Bom, hoje o tema da lição diz: hoje não usarei os olhos do corpo. E aqui já vamos traduzir esse olhos do corpo como sendo os olhos do ego, das nossas crenças, do nosso programa. E seguindo, olha o que a mensagem nos traz. Pai, a visão de Cristo é a tua dádiva para mim e tem o poder de traduzir tudo o que os olhos do corpo contemplam para ver o mundo perdoado. Como esse mundo é glorioso e amável. No entanto, quanto mais perceberei nele do que aquilo que a vista pode dar, o mundo perdoado significa que o seu filho reconhece o seu pai, deixa que os próprios sonhos sejam traduzidos à verdade e espera ansiosamente que aquele instante a mais de tempo que ainda reste passe para sempre, à medida que a tua memória volta para ele. E agora a sua vontade é una com a tua. Agora a sua função é apenas a tua própria e qualquer pensamento que não seja o teu se foi. Então aqui nós estamos deixando no dia de hoje essa visão limitada do ego. E o que acontece com essa visão do corpo, que é essa visão do nosso programa mental? Cada pessoa ela tem uma forma de reagir a este mundo. Na neurolinguística, a gente costuma dizer que o mapa não é o território. O mapa é o programa que cada ser recebeu lá desde a sua infância, na criação dos seus pais, na educação da escola que frequentou, na sociedade, no país. Este é o programa. E cada ser tem um programinha diferente. Às vezes, na mesma família, 2, 3 filhos, cada filho recebeu praticamente a mesma educação dos pais, mas com a sua captação, a sua percepção daquilo que ele absorveu de informação, ele gerou programas diferentes. Então, cada ser aqui, enquanto vestindo um corpo, tem os seus programinhas que é comandado por esse olhos do corpo, que é o nosso ego. Cada um desses programas não é a realidade deste ser em essência. Então, se eu olho o mundo através dos meus programas, eu não estou olhando o mundo exatamente como ele é, porque existe uma cortina que são esses programas que impede que eu enxergue do lado de fora, a realidade do lado de fora como ela é. Então, o território é o que é e o mapa é o programa. O território, a realidade, não se altera, é o que é. Então, a realidade da criação é o que é. O que altera a visão que eu olho e percebo esse território é aquilo que está programado na minha mente. Então, aqui hoje, o que nós estamos fazendo nessa prática é dizer: eu vou deixar todos esses programas de lado através dessa visão limitada do meu corpo, que é o meu ego, e vou me permitir que eu enxergue este mundo sem essa cortina. Então, ainda que essa cortina esteja nos meus olhos, eu vou tirar ela de lado e vou permitir olhar para este mundo, para essa realidade com esses olhos crísticos. Os olhos de Cristo significa olhar este mundo, essa realidade pela visão pura, pela visão sem as crenças, pela visão da realidade fora do mapa. E isso daí traz para a gente tantas reflexões. Por exemplo, você pode olhar, tirar essa cortina dos seus olhos e olhar, por exemplo, para um país que está em conflito, para uma guerra que está acontecendo em algum lugar, para uma família que está em pé de guerra brigando, para um casal que está se separando, por uma tragédia natural, uma enchente, um terremoto, para um vulcão que de repente eclodiu. Você pode tirar essa cortina de lado e olhar para essa situação e buscar dentro de você qual é a visão, através da visão de Cristo, para cada um desses acontecimentos.
e eu gosto muito de um princípio da Kabbalah que diz: o que está acontecendo para uma pessoa naquele momento é perfeito, é exatamente perfeito. Quando a gente olha para todas as situações que percebemos neste mundo, sem os olhos do corpo, ou seja, sem o julgamento de acordo com os nossos programas, a gente começa a perceber que tudo o que está acontecendo é perfeito dentro deste mundo que nós estamos vivendo, regido pela lei de causa e efeito. E aí a gente passa a entender que tudo que a gente enxerga sem nenhum julgamento são efeitos como resultados de causas. E eu começo a analisar essas causas. A ciência, ela diz que nós vivemos um mundo holográfico, que nós vivemos como dentro de um jogo de videogame. Então, todas essas realidades que estão acontecendo, primeiro a gente precisa compreender que são realidades criadas na mente. Tudo que nós estamos enxergando são realidades criadas na mente. Se toda realidade é uma realidade criada na mente, significa que para você mudar essa percepção dessa realidade, você também precisa mudar dentro da sua mente as suas projeções com relação a essa realidade. E aí fica muito mais simples na nossa vida olhar e se permitir olhar para as realidades com os olhos crísticos, porque são esses olhos que vão nos trazer o entendimento do porquê aquilo é necessário. Porque todas as coisas que estão acontecendo como efeitos. Então, o efeito ele é necessário, ele precisa validar a causa. Não existe causa sem efeito, assim como não existe efeito sem causa. Olha só como essa visão muda o nosso estado de nos colocar diante das situações. Quando você compreende que este mundo ele é causa e efeito, você sai do lugar de vítima, você sai do lugar de ataque, você sai do lugar de acusação. E isso, gente, é primordial para o nosso processo de evolução espiritual. E somente quando você compreende esse estado de causa e efeito que nós estamos vivendo, é que você vai ter capacidade de olhar este mundo, como ele diz aqui na lição, de forma gloriosa e amável. Você vai contemplar este mundo e ver, sentir, perceber a perfeição de todas as coisas que acontecem. E quando eu digo aqui perfeição, eu não estou dizendo que é um mundo colorido, não. Mesmo diante de uma guerra que você vai perceber, você vai ver que ali tem uma perfeição, porque ali é resultado de um efeito, então está funcionando. E isso significa que você tem capacidade e poder para mudar esse efeito, ou seja, mudando a causa. Então, se eu quero ver um mundo melhor, se eu quero ver um mundo mais colorido, é possível ver este mundo mais colorido? É claro! Só que para ver esse mundo mais colorido como efeito, eu preciso mudar a causa que está gerando este mundo preto e branco, digamos assim. Então, a gente volta sempre para o princípio do mental. A gente volta sempre para o princípio da consciência. Este mundo que nós estamos enxergando é fruto da nossa própria consciência, da consciência coletiva como um todo. Muitos efeitos são gerados por causas criadas pelo coletivo, pela consciência coletiva. Lembra que estamos conectados, uma única consciência fractalizada em diversas consciências, e essas diversas consciências fractalizadas também estão criando realidades no coletivo, que afeta o coletivo. E é muito fácil aqui nesse planeta Terra a gente perceber o quanto de efeitos gerados pelo coletivo nós estamos enxergando lá fora. Então, que possamos no dia de hoje permitir olhar este mundo pela visão do amor, para que a gente encontre dentro de nós
caminhos para que a gente possa mudar essa realidade, para que esses olhos do corpo possam enxergar uma realidade melhor lá fora a partir dessa mudança da causa, da raiz que está dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência, dentro dos nossos programas mentais, para que este mapa seja o mais possível parecido com o território, com a realidade. Então, é através dessa visão crística que a gente recebe o entendimento para produzir causas que produzam efeitos de um mundo amável, de um mundo glorioso, de um mundo reino de Deus, conforme a gente tem aprendido aqui nas lições que é possível criar. Medite em cada uma das palavras, medite nessa mensagem, medite também na forma como você olha, como você julga esse mundo e medite também na possibilidade de você decidir, escolher olhar este mundo pelos olhos do Cristo, da consciência crística, da consciência espiritual, que é a sua essência do seu ser, é a sua natureza do ser. Um grande beijo!